Senhoras e senhores cambucienses, bom dia a todos. Meu nome é Everton Valadão, sou representante da empresa Demeter Engenharia. Neste momento, do dia 27 de outubro de 2021, às 10 horas e 20 minutos, daremos o início à audiência pública online do Produto 6, versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Cambuci. Frente às regras da audiência, ela tem uma previsão de duração de 90 minutos. A discussão com o público ela pode ser realizada de duas formas, em que a pessoa preenche o chat que fica disponível no aplicativo e no final da apresentação é aberto para as respostas pelos colaboradores da empresa. A segunda forma de participação é via oral, em que a pessoa preenche o nome completo, solicitando a palavra por meio da ferramenta que sinaliza uma mãozinha do aplicativo, que daremos aproximadamente 90 segundos para a pessoa fazer suas considerações. A pauta da apresentação está direcionada a discorrer sobre a introdução do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, posteriormente contextualizar sobre a caracterização do município, quanto ao diagnóstico do arcabouço legal, o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, da prospecção e definição dos cenários de referência utilizados neste instrumento de planejamento, da identificação das áreas favoráveis à disposição final de rejeitos, das prospectivas e diretrizes técnicas para a implementação do planejado, das metas de planejamento, quanto às estimativas de custo para a implementação do que foi planejado, dos mecanismos que visam garantir o monitoramento e avaliação deste instrumento de planejamento, dos aspectos correlatos à revisão e atualização do plano e um breve contexto tratando das considerações finais do PMGs. Quanto à introdução, o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Se trata da Lei 12.305 de 2010, que traz regramentos para que o poder público venha atuar frente à gestão de resíduos sólidos no âmbito nacional, federal, estadual e municipal, o que traz a obrigatoriedade de que os municípios venham a criar os instrumentos de planejamento, que é o PMGs. O que é o PMGs? É um instrumento de planejamento que visa direcionar o poder público municipal durante um período de aproximadamente 20 anos, de acordo com a definição deste instrumento de planejamento, trazendo diretrizes e alguns nortes para que o poder público venha atuar frente ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quais os objetivos de estruturar um instrumento de planejamento desse porte? Ele está correlacionado com uma condição para que o município venha ter acesso tanto a recursos e financiamentos da União e do Estado. Por que elaborar um PMGs? A elaboração de um PMGs está atrelada ao atendimento à Lei Federal 12.305 e também ao apelo ambiental correlacionado a garantir o desenvolvimento sustentável frente à execução dos serviços e instalação das infraestruturas, bem como da gestão pública também. As etapas do PMGs. Inicialmente, em 16 de novembro de 2020, foi assinada a ordem de serviço para possibilitar o andamento dos trabalhos. Em seguida, foi desenvolvido o produto 1, que trata-se do plano de trabalho e mobilização social, que visa direcionar o andamento do trabalho, trazendo algumas diretrizes de como a empresa contratada, assim como também o poder público municipal e os atores envolvidos estariam atuando no desenvolvimento desse projeto. Posteriormente, foi desenvolvido o produto 2, que trata-se da legislação preliminar. O produto 3, trazendo a caracterização municipal. O produto 4, com o diagnóstico municipal participativo,
que traz informações correlacionadas com a verificação da operacionalização do serviço e alguns dados relevantes para possibilitar o desenvolvimento desse tipo de projeto. Por fim, o quinto produto se trata do diagnóstico, do prognóstico, que traz aspectos correlacionados com cenarização, estimativa de custo, apresentação de programas, projetos e ações. Com todo esse conteúdo desenvolvido, foi feito um material consolidado que se chama Versão Preliminar do PMGIRS, o produto 6, que vem sendo apresentado nesse momento. Destaco também que, complementarmente, foi desenvolvido o produto 8, que trata-se do Manual Operativo do PMGIS, encontra-se em sua versão para análise 01. Esse produto ele visa direcionar o poder público municipal quanto à implementação do que foi planejado, trazendo em processos como que o poder público deverá atuar para implementar tudo que foi proposto nesse instrumento de planejamento. Frente às próximas etapas desse projeto, após a apresentação dessa versão preliminar do PMGIRS, tendo em vista as considerações e questionamentos apresentados, é concluída a versão final do PMGIRS, que é acompanhada de uma minuta do Código Municipal de Resíduos Sólidos, assim como também da Política Municipal de Resíduos Sólidos. Posteriormente, com todo o material concluído, o Poder Público Municipal tem disponível um instrumento de planejamento que deve ser submetido à Câmara Municipal de Vereadores para que ele venha a ser instituído e, enfim, implementado pelo Poder Público Municipal. Vou transcorrer brevemente sobre os produtos que eu mencionei anteriormente, que foram desenvolvidos nesse instrumento de planejamento. O produto 2 ele foi validado em dezembro de 2020, tanto pela gestora do contrato quanto pela prefeitura municipal. Esse produto traz informações referentes à identificação da legislação federal, estadual e municipal que envolve o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Em seguida, foi feito um levantamento e análise dos contratos disponibilizados pelos portais de transparência, também daqueles que foram enviados pelo Poder Público Municipal para fazer análise e definição das medidas a serem adotadas por esse instrumento de planejamento. Com todo esse conteúdo desenvolvido, foi feita uma análise integrada dos aspectos legais, normativos e regulamentares que envolvem o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Em seguida, foi desenvolvido o produto 3, que se trata da caracterização municipal, validado em março de 2021. Esse produto ele trouxe informações como a localização e acessos ao município, o histórico do município, questões correlacionadas com turismo, cultura e lazer, que estão atreladas com o comportamento da sociedade local, frente às definições que serão realizadas no planejamento do município, a caracterização do meio físico, quanto ao ordenamento territorial e administrativo, e, por fim, trouxe informações socioeconômicas também, para possibilitar os nortes para tomada de decisão na definição das ações deste instrumento de planejamento. Quanto ao produto 4, intitulado de Diagnóstico Municipal Participativo, foi validado em agosto de 2021. Esse produto ele trouxe informações como o diagnóstico dos resíduos sólidos, sobre a operacionalização dos serviços públicos que envolve o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, dos indicadores de desempenho obtidos através do levantamento de informações dos resíduos sólidos, do sistema de cálculo de custo do poder público municipal quanto ao manejo de resíduos sólidos, das formas e limites de participação do poder público,
quanto à identificação de áreas com passivos ambientais, quanto às ações para mitigação de emissões de gases de efeito estufa existentes no município, das ações preventivas e corretivas, assim como também de ações para emergência e contingência. O próximo produto que foi desenvolvido foi o produto de prognóstico, produto 5, validado em setembro de 2021. Este produto trouxe informações correlacionadas com a prospecção de dados e geração de resíduos sólidos, a projeção dos cenários de referências, quanto ao estabelecimento de metas e objetivos do planejamento, quanto à organização das ações e programas a serem desenvolvidos nas fases do PMGIRS, quanto à adoção de indicadores para o monitoramento, controle e avaliação do sistema, quanto ao planejamento orçamentário para o horizonte de projeto de 20 anos, quanto ao planejamento dos aspectos relacionados com o processo de revisão e reavaliação do PMGIRS, quanto ao controle social que deve ser garantido neste tipo de instrumento de planejamento previsto pelas políticas públicas nacionais, destaca-se que ele é proporcionado pelos eventos públicos. Foi realizado a apresentação do produto 4 via oficina pública no dia 30 de julho de 2021. Posteriormente, em 18 de agosto de 2021, foi realizado o evento pertinente ao produto 5, prognóstico. E neste momento vem sendo realizado o evento de audiência pública para apresentação da versão preliminar do PMG de Cambuci. Foi proporcionado também anteriormente a este evento um período de consulta pública, que foi proporcionado através da disponibilização de arquivos digitais, tanto para o Poder Público Municipal quanto no website que foi desenvolvido para este instrumento de planejamento. Foi encaminhado ao Poder Público Municipal e sugerida a disponibilização na Secretaria Municipal de Meio Ambiente uma via física. E agora, para encerramento do período de consulta pública e prosseguimento do fechamento deste projeto, a audiência pública online. Quanto ao que foi comentado anteriormente do site desenvolvido para este instrumento de planejamento, aqui em tela eu mostro o endereço para o acesso e também o local que fica disponível para consulta pública, onde é possível encontrar um formulário para envio de contribuições. Quanto à caracterização do município, correlacionado com os aspectos físicos e recursos naturais, foram apresentadas nesse produto informações sobre geologia, geomorfologia, relevo, pedologia, quanto aos recursos naturais sobre as águas superficiais, a hidrologia, os recursos minerais, vegetação e também quanto às áreas de proteção especial e unidades de conservação existentes no município. Todo esse levantamento de informações, ele está correlacionado com a observância de dados para que seja feito uma estimativa e também um planejamento do município de acordo com a sua realidade. Também foi realizado o diagnóstico do arcabouço legal apresentado nesse produto, contextualizando sobre restrições e determinações à localização de infraestrutura do sistema de manejo de resíduos sólidos. Foi observado o Decreto Municipal 1100 de 2013, que traz sobre a definição dessa localização o refúgio da vida silvestre do Chauá, trazendo como um ponto que deve ser observado quanto à estruturação de locais para o manejo de resíduos sólidos no município.
Também foi verificada a existência de algumas unidades de conservação com zona de amortecimento que envolve o perímetro municipal de Cambuci, com destaque para a observância no município de Aperibé, correlacionada com a unidade de conservação Refúgio da Vida Silvestre Luiz Carlos Boixá de Bragança. O decreto municipal de Santo Antônio de Pádua, número 119 de 2013, trouxe também sobre o Monumento Natural da Serra das Frecheiras, quanto ao Monumento Natural da Pedra Redonda. Em seguida, vou discorrer um pouquinho sobre as definições quanto à classificação de pequenos e grandes geradores e as respectivas responsabilidades. Observe-se que o Poder Público Municipal de Cambuci não conta com um instrumento que direcione sobre esses aspectos quanto aos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, bem como para os volumosos e de serviços de saúde e dos resíduos da construção civil. Isso traz uma observância que o Poder Público Municipal deve promover o aprimoramento realizando o cadastro dos geradores de resíduos sólidos e também e principalmente a responsabilização quanto aos resíduos de serviços de saúde, tendo em vista que as políticas públicas direcionam para que os grandes geradores sejam responsabilizados pelo gerenciamento dos seus resíduos. Nessa lâmina, eu vou falar um pouquinho sobre a existência e conformidade de metodologia de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos. No município de Cambuci foi verificada a Lei Municipal 12 de 1977, que traz sobre a instituição de uma taxa para o manejo de resíduos sólidos. Essa taxa ela é embutida no IPTU municipal. Contudo, não foi verificada nenhuma metodologia que garanta a comprovação e a sustentabilidade econômica financeira desse tipo de cobrança. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as conformidades correlacionadas com a regulação do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Em âmbito municipal, não foi verificada nenhuma agência reguladora que possibilita esse tipo de serviço para o poder público municipal. Contudo, na esfera estadual, foi verificada a Lei Estadual 8.638, que cria, estrutura e dispõe sobre o funcionamento da Agenersa, uma agência reguladora de energia e de saneamento básico voltada a atender o Estado do Rio de Janeiro. O Decreto Estadual 44.217, de maio de 2003, ele criou dentro da Agenersa uma Câmara de Resíduos Sólidos voltada a fazer a regulação dos aterros sanitários regionais, que foram formados por consórcios públicos para garantir a gestão pública dos resíduos sólidos. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as conformidades correlacionadas com o controle social. Foi verificado que o município conta com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, por meio da Lei 183 de 2015. Contudo, verifica-se a necessidade de aperfeiçoamento deste conselho, tendo em vista que ele deve possuir atribuições correlacionadas com garantir o controle social frente ao serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Nessa lâmina, estarei discorrendo um pouquinho sobre o arcabouço legal necessário para a reestruturação de diferentes e inovadoras formas de prestação de serviço. Destaca-se quanto às PPPs, Programa de Parceria Público-Privada, não foi verificado nenhum regramento ou instrumento que traz sobre a existência de um programa em âmbito municipal. E, nesse sentido, o poder público municipal demandará aperfeiçoamento também para que ele venha possuir esse tipo de regramento específico para a área dos resíduos sólidos.
Frente aos contratos, convênios e programas para a gestão dos resíduos sólidos e da limpeza, foram solicitados para o Poder Público Municipal e também consultados nos portais de transparência a existência de contratos para a gestão dos resíduos sólidos e, e nesse sentido foi verificada a demanda de que o Poder Público Municipal possua mecanismos para garantir a recuperação de informações de licitações e também quanto aos dados de encerramento de contratos, isso para garantir a transparência nas informações relacionadas ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. A partir dessa lâmina, eu vou falar um pouquinho do diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. Quanto à caracterização dos resíduos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, aqui eu vou discorrer um pouquinho de forma sintetizada sobre o que foi obtido das diversas tipologias de resíduos tratadas neste instrumento de planejamento durante a realização do diagnóstico municipal participativo, o que foi inserido como parte do produto 6, que é a versão preliminar do PMGs. Quanto aos resíduos de serviços domiciliares e comerciais, verifica-se que o Poder Público Municipal conta com a participação da empresa Limpa Ter Serviços e Locações LTDA para a operacionalização do serviço de coleta convencional. Não foi verificada a existência de atuação quanto à coleta seletiva, a triagem e a compostagem, bem como de reciclagem, e também obteve-se que a disposição final dos resíduos sólidos é realizada por meio de um vazador a céu aberto. Os serviços de limpeza urbana são delegados para a empresa Projan. Não foram verificadas ações quanto à triagem e compostagem dessa tipologia de resíduo e a disposição final destes são feitas no vazador a céu aberto do município. Quanto aos resíduos volumosos, a coleta deste tipo de resíduo é feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Não foi verificada atuação quanto à triagem dessa tipologia de resíduo e o descarte também é realizado no vazador a céu aberto de Cambuci. Frente à prestação dos serviços de serviço de saúde, foi verificado que a coleta é feita de forma indireta, delegada para a empresa Nativita, e alguns estabelecimentos farmacêuticos informaram que promovem a contratação da empresa Servoeste para o seu atendimento. Quanto à classificação dos resíduos sólidos, verifica-se que os resíduos sólidos domiciliares eles são classificados de três formas, definidas como resíduos secos, resíduos úmidos e rejeitos. Os resíduos secos são aqueles que têm um potencial de reciclagem. Os úmidos são aqueles resíduos que são classificados como material orgânico. E a fração de rejeito é toda aquela fração que não possui nenhuma alternativa para recuperação, reaproveitamento, reciclagem e é direcionado para a disposição final. Para fins de planejamento, foi realizado neste instrumento de planejamento um estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos, voltada aos resíduos sólidos domiciliares. Aqui em tela eu apresento um pouquinho sobre a classificação que foi obtida a partir do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro, que foi definida para ser utilizada neste instrumento de planejamento de Cambuci. Verifica-se a composição física dos RSDs como um todo, posteriormente somente dos resíduos secos e em seguida dos resíduos úmidos. É possível verificar que os dados apresentados pelo Plano Estadual de Resíduos do Rio de Janeiro apresentam um potencial quanto aos resíduos passíveis de serem recuperados de 51% de recuperação de plástico
36,86% de papel e papelão e 89,31% de orgânico. Como de praxe, os PMGs também demandam de dados para possibilitar o dimensionamento e a tomada de decisão, e nesse sentido foi verificada a geração per capita para o município de Cambuci. Como o município não tem um controle quantitativo dos resíduos que são gerados, foi adotado também as informações disponibilizadas pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro, onde foi possível obter que o município, de acordo com o teu porte, possui uma geração de aproximadamente 493 gramas por habitante dia, o que tem uma média aí de geração de aproximadamente 7,59 toneladas por dia. A partir dessa lâmina, eu vou falar um pouquinho da prospecção e definição dos cenários de referência que foram utilizados neste instrumento de planejamento. Inicialmente, foi definido o horizonte de projeto, onde foi adotado como marco zero o ano de 2021, tendo como período imediato também o ano de 2021, isso a partir dos regramentos legais que foram desenvolvidos para este ano, tendo em vista que o Poder Público Municipal deverá criar um sistema de cobrança de acordo com o que foi alterado pelo Marco Legal do Saneamento Básico. Entre 2022 e 2026, foi definido o período de prazo curto. Entre 2027 e 2030, o médio prazo. Entre 2031 e 2041, o prazo longo e, por fim, o final do planejamento. Frente à prospecção e cenários de referência, foram adotados dois cenários para este instrumento de planejamento, tendo como referência o cenário não planejado e planejado, e para esses dois cenários foram verificados as situações quanto à fiscalização e regulação. Isso, no cenário não planejado, não haveria nenhuma ação quanto a este aspecto. A exemplo, a ausência de agência tanto municipal quanto a contratação de uma para atuação na fiscalização e regulação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. E no cenário planejado já haveria uma contratação ou de uma agência privada ou do consórcio que existe no estado do Rio de Janeiro, vinculando com a Genersa. Também foram verificadas as questões correlacionadas com a estrutura institucional, tendo em vista que no cenário não planejado é, seria discorrido sem nenhuma atuação do poder público municipal para estruturar o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, e no cenário planejado, o poder público criaria uma comissão permanente com a função intersecretarial para articulação da gestão dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Também foram verificadas para várias tipologias de resíduos o comportamento quanto aos aspectos relacionados com a educação ambiental e sensibilização da sociedade, nesses dois cenários, quanto às ações que visam reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar, os 5 R's. Também foi verificado o comportamento nos dois cenários quanto ao crescimento populacional atrelado com a população atendida pelos serviços, quanto à geração per capita para as diversas tipologias de resíduo, quanto à destinação final dos resíduos sólidos, quanto às formas de prestação dos serviços e, por fim, envolvendo todas essas outras variáveis apresentadas, os aspectos relacionados com a legislação aplicável. Reforçando o que foi apresentado anteriormente, é extremamente importante que o instrumento de planejamento tenha um estudo de composição gravimétrica para definir como que o poder público irá atuar no horizonte de 20 anos quanto à prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
Aqui apresentamos a composição como um todo e também de forma simplificada, verificando dois aspectos. Quanto à observância dos resíduos recicláveis, totalizando 36,49%, e a fração de úmidos, de 63,51%, tendo em vista o que é passível de ser recuperado. Nessa lâmina, eu vou discorrer um pouquinho sobre o que foi adotado como referência de geração per capita para diversas tipologias de resíduo. Foi estimado o dado de 496 quilogramas habitante dia para o ano de 2021, adotado como marco do projeto. Em seguida, foi utilizado também os dados disponibilizados pelo PERS do Estado do Rio de Janeiro frente aos resíduos da construção civil, observando uma geração de 0,6904 kg habitante dia. A partir de informações da organização não governamental ICLEI, também foi obtido o dado de 0,082 kg habitante dia, o dado de 2 kg habitante dia do PERS, geração de 3,40 kg habitante dia da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, dado de Trigueiro, de 4,39 unidades por habitante dia de pilhas, bem como também de baterias, de lâmpadas e de pneus inservíveis, como pode ser observado em tela. Nessa lâmina eu vou falar um pouquinho do que foi adotado como referência no prognóstico populacional. Pode ser observado entre 2022 e 2041 que a população urbana teve um crescimento de pouco mais de 16%, assim como também a população rural teve um crescimento de 23,81%. Estes dados são extremamente importantes para esse instrumento de planejamento, tendo em vista que é a partir deles que se tem a ciência da quantidade do potencial de geração para as diversas tipologias de resíduos que são utilizadas para criar as ações neste instrumento de planejamento. Aqui também eu vou discorrer um pouquinho sobre a geração per capita, focado na observância dos resíduos sólidos domiciliares, onde pode ser verificado o comportamento da geração tanto no cenário não planejado quanto no cenário planejado. No cenário não planejado, seria aquele cenário que não haveria nenhuma atuação do poder público municipal, onde pode ser observado que apenas cresce o crescimento da geração per capita, isso correlacionado com o comportamento da sociedade, também com a economia. Já no cenário planejado, tendo em vista a atuação do poder público municipal, a conscientização da sociedade, a implementação das diversas ações propostas neste instrumento de planejamento, que haveria um decrescimento na geração, contudo, esse decrescimento não seria inferior ao que hoje o município possui como geração para o ano de 2022. Isso ocorreria a partir de 2038, uma estabilização na geração e com a atuação do poder público municipal e continuidade nas ações de planejamento, tenderia a ter uma redução posteriormente. A partir da próxima lâmina, eu vou falar um pouquinho da estimativa também de geração quanto aos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. É possível verificar que o cenário planejado tem uma geração inferior de 2,17% do que o cenário não planejado, onde totaliza que o cenário planejado teria uma diferença total de 1.486,30 toneladas durante os 20 anos de planejamento. Em tela, eu apresento um pouquinho da observância quanto às frações de resíduos sólidos domiciliares
nos cenários não planejado e planejado também, onde é possível observar que no ano de 2041, não havendo atuação do poder público municipal, haveria uma recuperação de apenas 1% de resíduos secos, que são aqueles passíveis de serem recuperados, e bem como também de 1% de resíduos compostáveis, sendo as demais tipologias de resíduos direcionadas para um aterro sanitário fracionada em 98,48%. Já no cenário planejado, com a atuação e implementação das ações estabelecida neste instrumento de planejamento, foi verificada uma estimativa de recuperação de resíduos secos de aproximadamente 10%. Quanto aos compostáveis, observa-se que pode atingir 1,58%, isso tendo uma redução em todo o material que é direcionado para o aterro municipal adotado, né? Nessas próximas lâminas, eu vou falar um pouquinho de modo geral sobre algumas tipologias de resíduos que foram apresentadas neste instrumento de planejamento. Verifica-se o comportamento de geração dos resíduos volumosos, isso entre 2022 e 2041. Destaca-se que nesses cenários não são verificadas diferenças quanto à geração deste tipo de resíduo. O que pode ser observado é a devida destinação para essas tipologias. Nos resíduos de serviço de saúde também é possível verificar o crescimento de acordo com a evolução populacional do município, isso entre 2022 e 2041, atingindo um quantitativo de 39,52 toneladas por ano de geração. O que é proposto deste instrumento de planejamento também é a devida destinação dessa tipologia de resíduo. Posteriormente, eu apresento um pouquinho sobre a geração dos resíduos da construção civil, os quais possuem basicamente o mesmo comportamento mencionado anteriormente. O que vai ocorrer é a devida e adequada destinação dessa tipologia de resíduo e a possibilidade de que o poder público municipal possa fazer o beneficiamento e o reaproveitamento de algumas tipologias classificadas dentro deste resíduo de construção civil. A partir dessa lâmina, eu vou falar um pouquinho sobre a identificação de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos, onde é possível observar, a partir de uma análise multicriterial realizada, que o município possui uma propensão de favorabilidade de 26,60% para a estruturação de sistemas e infraestruturas de manejo de resíduos sólidos, de 59,93% de áreas favoráveis com algum tipo de restrição e 23,60% de áreas desfavoráveis. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas de diretrizes técnicas deste instrumento de planejamento, que visa direcionar o poder público municipal, apresentando um conjunto de instruções e indicações que deverão ser seguidas para a implementação do planejado, conferindo observância aos aspectos institucionais, gerenciais, legais, socioeconômicos de cobrança pelos serviços de limpeza pública, socioeducacionais e ambientais, operacionais e especificações mínimas a serem adotadas. Quanto à reestruturação administrativa, é extremamente importante para garantir a implementação de tudo que foi planejado e a gestão pública do Serviço de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos. Foi sugerido, neste instrumento de planejamento, o desenvolvimento de uma comissão permanente de resíduos sólidos, dividida entre membros executivos e participativos, onde os membros executivos seriam aqueles diretamente correlacionados com a operacionalização
de serviços que envolve o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Dentro dessa reestruturação administrativa, também foram propostas algumas alterações e modificações quanto às atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento, quanto às ouvidorias que o município deve possuir para garantir também o controle social e mecanismos de reclamação e de sugestões da sociedade, e também dos fundos municipais correlacionados com a prestação dos serviços públicos. E tudo isso também destaca-se a importância de que o poder público municipal estruture um sistema informatizado para possibilitar a integração e articulação de dados de informações de tomadas de decisões pelo poder público municipal. Em seguida, eu vou falar um pouquinho dos aspectos relacionados com a regulação e fiscalização. Aqui apresenta-se um fluxo envolvendo a atuação de entidades internas e internas para acompanhar o comportamento e a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e também dos geradores das diversas tipologias de resíduos. Destaca-se a atuação da comissão permanente dentro dessa cadeia, isso garantindo a divulgação e repasse de dados para o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, e isso observando se está havendo cumprimento das ações propostas deste instrumento de planejamento. Quanto ao sistema informatizado proposto para o município de Cambuci, verifica-se que a compilação das informações é destinada para que haja atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com apoio da Comissão Permanente de Resíduos Sólidos, sendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente responsável por executar e a Comissão Permanente de Resíduos responsável por supervisionar, gerenciar e participar do processo. Isso tudo para garantir que haja a compilação de todas as informações que envolvem o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, garantindo que haja a disponibilização no website, a divulgação desses dados, o acesso aos documentos públicos e a cientização e a participação social também. Faz parte desse tipo de instrumento de planejamento a observância e verificação de definição de classificação de pequenos e grandes geradores. E em tela eu vou falar um pouquinho quanto aos resíduos sólidos domiciliares e comerciais e dos da construção civil, onde é possível verificar que foi estabelecido que é pequeno gerador aquele que possui uma geração de até 200 litros ou 50 quilos, e classifica-se como grande gerador aquele que possui um quantitativo superior a 200 litros ou 50 quilos por dia, ou aqueles condomínios não residenciais ou de uso misto com uma geração superior a 1.000 litros por dia. Quanto aos resíduos da construção civil, ficou dividido em pequeno gerador, aquele que possui uma geração até 200 quilos ou metro cúbico diariamente, e grande gerador que supera esse quantitativo. Esse tipo de classificação é extremamente relevante, tendo em vista que, de acordo com as políticas públicas, deve haver a devida responsabilização no gerenciamento dessa tipologia de resíduo, sendo o grande gerador responsável pela sua geração. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as metas de planejamento inseridas neste projeto, as quais foram delineadas e traçadas considerando as exigências e as preconizações legais, as técnicas de engenharia consolidadas, a viabilidade temporal para execução, os custos envolvidos na implementação do planejado, as aspirações sociais, a demanda por recursos humanos, materiais e financeiros.
Em tela, eu apresento como que é apresentado o conteúdo. Esse conteúdo ele é contextualizado de forma a discorrer sobre o que e como fazer dentro das metas, projetos e ações, quem participa da supervisão e gerenciamento, da execução, da participação, do acompanhamento, da regulação e da fiscalização, quando fazer, que está atrelado com os prazos e também com o grau de relevância da ação. O PMG de Cambuci contém 9 programas, os quais foram divididos em 55 metas, contendo 395 ações para serem implementadas. O programa 1, ele trata-se da qualificação, estruturação e fortalecimento institucional e gerencial, com seus objetivos atrelados com promover a reestruturação administrativa e gerencial do município, permitindo a implementação do planejado e garantindo o controle social das ações correlatas ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, a formação e atualização profissional continuada para a gestão dos sistemas de saneamento básico, tendo em vista que esses devem ser integrados com o PMGs, a promoção e reestruturação administrativa e gerencial do município, permitindo a implementação do planejado e garantindo o controle social também. E a formação e atualização profissional continuada para a gestão dos sistemas de saneamento básico. Quanto ao programa 2, esse programa visa trazer sobre análise, adequação, complementação e convergência do arcabouço legal municipal. Seu objetivo está correlacionado com que haja uma análise, adequação e complementação do arcabouço do município, de modo que os princípios, os objetivos e as exigências da atual legislação nacional, assim como também estadual, sejam incorporadas ao PMGIRS. O programa 3, definido como Fontes de Negócios, Emprego e Renda, tem o objetivo de fomentar ações que contribuam para a geração de negócios, de emprego e renda no município de Cambuci, oferecendo principalmente um incentivo para aquelas empresas que são propulsoras dos 5 Rs. O programa 4, definido como Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com o Equilíbrio Econômico-Financeiro, tem o objetivo de proporcionar o equilíbrio econômico-financeiro, considerando todas as necessidades de investimento para a melhoria da qualidade dos serviços, a universalização do atendimento e também a manutenção da equidade social no acesso aos serviços de saneamento básico, principalmente correlacionado com os resíduos sólidos. O programa 5, Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos, tem seus objetivos atrelados à universalização dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos com qualidade, regularidade e também de forma que haja a minimização dos custos operacionais, de proporcionar veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento dos resíduos sólidos e também de garantir o adequado gerenciamento dos resíduos por parte dos grandes geradores. O programa 6 visa garantir a efetivação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gerados e também a valorização das áreas com passivo ambiental existente no município de Cambuci, cujos objetivos estão correlacionados com promover a disposição final adequada dos resíduos gerados no município, promover também a recuperação, o monitoramento e valorização das atuais e das antigas áreas com disposição final de rejeitos, a exemplo da área existente onde fica localizado o vazador a céu aberto do município, que demanda uma atuação, uma recuperação e um monitoramento. Isso também garantindo que haja contratação de empresa especializada
para fazer a disposição final dos resíduos. Em seguida, eu vou falar um pouquinho do programa 7, que trata-se da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, cujos objetivos estão atrelados em promover o reaproveitamento, o beneficiamento e a reciclagem dos resíduos sólidos, a promoção e a implementação de forma continuada do sistema de logística reversa no município, assegurando o reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos que possuem logística reversa obrigatória. O programa 8 envolve a participação e a capacitação técnica de grupos interessados. Seus objetivos estão atrelados em fomentar a participação dos grupos interessados no gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente através da inclusão social de catadores informais e de pessoas de baixa renda. O programa 9 trata-se dos aspectos correlacionados com a educação ambiental na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos, onde tem o objetivo atrelado em assegurar ao município a educação ambiental que contribua para a promoção do desenvolvimento sustentável, viabilizando o atendimento ao princípio dos 5 R's e também proporcionando a implementação e efetivação dos programas propostos neste instrumento de planejamento. Nessa lâmina, eu vou falar um pouquinho de modo geral quanto às ações estruturais que envolvem os programas, projetos e ações, onde foi sugerido neste instrumento de planejamento a implementação e reestruturação de uma unidade de triagem de resíduos para abarcar o sistema de coleta seletiva. Também foram propostas as instalações de 2 ecopontos, onde um destes ecopontos deve ser integrado com a área de triagem de resíduos da construção civil simplificada. Também foi proposta a instalação de 17 locais de entrega voluntária por parte da sociedade no município e também nos distritos, e também um projeto piloto envolvendo os aspectos correlacionados com a recuperação do material orgânico, sugerido para que seja implementado nas escolas da rede municipal de ensino, isso a partir do fornecimento de composteiras condominiais. A partir dessa lâmina, eu vou falar um pouquinho das estimativas de custo para o horizonte do projeto, onde é possível verificar a distribuição nos programas. Tem-se que no período imediato uma estimativa de 345 mil. No período curto, aproximadamente 60 milhões. No período longo, no período médio, desculpa, 48,320 milhões e 252 reais. E, e no período longo, 133 milhões 974 mil 937 reais. Todas as estimativas referentes aos 9 programas envolvendo o horizonte de planejamento de 20 anos totalizou em 242 milhões 522 mil e 751 mil reais. Isso tendo em vista a implementação de tudo que foi planejado, atrelado com o que foi disponível neste instrumento de planejamento para garantir que o poder público municipal analise a tua capacidade de implementar o planejado e também tenha acesso às informações quanto às fontes de recursos acessórias para que ele venha estruturar o seu sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quanto aos mecanismos para garantir o monitoramento e avaliação dos serviços, é possível verificar aqui um fluxo de como que é possível fazer esse tipo de trabalho no município, envolvendo a observância quanto aos indicadores de gestão para avaliação e monitoramento da eficiência
de implementação dos programas propostos neste instrumento de planejamento, a observância também de indicadores para proporcionar avaliação da satisfação dos usuários, os veículos de ouvidoria para garantir a obtenção de informações e o solucionamento das problemáticas que forem surgindo e relatadas pela sociedade, e também a essencial e importante ação que o poder público municipal deve realizar é o preenchimento dos indicadores de desempenho preconizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tudo isso para garantir que seja alimentado um sistema. Nessa lâmina eu vou falar um pouquinho sobre avaliação e monitoramento da eficiência e implementação dos programas propostos, cujo objetivo é verificar a implementação, eficiência e eficácia de aplicação dos programas, projetos e ações definidos neste instrumento de planejamento. Cada programa tem o seu indicador específico, que eu vou discorrer um pouquinho melhor um pouco à frente. E destaca-se que a observância e a avaliação desses programas devem ser feitos com a frequência anual. Conforme mencionado anteriormente, existem 59 indicadores de gestão distribuídos nos 9 programas propostos neste planejamento. Quanto aos mecanismos para garantir a avaliação e a satisfação dos usuários, foi sugerido neste instrumento de planejamento a aplicabilidade de questionários socioambientais a cada 2 anos, envolvendo 3 indicadores que estão atrelados com os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quanto aos indicadores preconizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é possível verificar a distribuição destes em indicadores socioambientais e culturais, indicadores de desempenho, distribuídos conforme apresentado, sendo 5 e 46 indicadores, os quais ainda são divididos em indicadores econômico, financeiro e operacional. Nessa lâmina eu vou falar um pouquinho sobre a ouvidoria, que tem a função de receber sugestões, críticas, denúncias, avaliações e ideias dos cidadãos sobre as questões relativas aos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Destaca-se da importância de integração e articulação entre todas as ouvidorias existentes no município de Cambuci, para garantir que todos tenham acesso às informações e que isso seja encaminhado para o sistema informatizado sugerido para o Poder Público Municipal implementar. Também foi sugerida a produção de relatórios trimestrais nessas ouvidorias. Em seguida, eu apresento um fluxo de como que deve funcionar a ouvidoria proposta no planejamento. Em se tratando do recebimento de reclamações e sugestões, do devido encaminhamento, do acompanhamento, isso tendo em vista o fornecimento de informações para os solicitantes e contribuintes que chegarem até a ouvidoria, e também da divulgação de informações nos processos. Quanto ao relatório de acompanhamento do planejamento, este tem o objetivo de caracterizar a situação, a qualidade do sistema através da avaliação dos serviços públicos ofertados pela municipalidade. Eles devem ser realizados pelo menos uma vez ao ano, isso para garantir que a população venha a avaliar e também esteja ciente das informações e proporcionando também o automonitoramento da Prefeitura Municipal. Quanto ao processo de revisão e atualização do plano, este processo é necessário para que haja
os ajustes e o aperfeiçoamento de todos os programas que foram propostos, das metas, das ações, tendo em vista a realidade do município, mantendo um instrumento de planejamento sempre aplicável. Foi proposto que o próximo processo de revisão e atualização do plano de resíduos seja feito no ano de 2028, isso compatível com o Plano Plurianual Municipal, as demais revisões a cada 8 anos, sendo a próxima em 2036. Quanto às considerações finais deste instrumento de planejamento, o projeto levou em consideração a observância de alternativas para gestão associada, ou PPPs, parceria público-privada, a contratação de empresas que se responsabilizem pela disposição final de seus resíduos e outras localidades, principalmente a curto prazo. Sugere-se a aproximação com o setor produtivo envolvendo os fabricantes, comerciantes e importadores, dentre outros, isso possibilitando o fomento a práticas de logística reversa e a devida responsabilização pós-consumo. O planejamento almejou cumprir as exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso garantindo a continuidade e também prioridade do poder público municipal quanto à obtenção de recursos. O cronograma de custos e de investimentos demandados foi elaborado após a análise das contas públicas. E ainda, o PMGIS conta com alternativas para a obtenção de recursos, visando garantir a execução dos investimentos que serão demandados ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Neste momento, eu vou abrir para que sejam apresentadas as dúvidas, sugestões e outros questionamentos. Tendo em vista que não foram apresentadas sugestões e questionamentos, vamos Uhum. encerrar o evento? Pode ser, pode encerrar sim. Tá joia? Tá ótimo, então. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar o produto disponível ainda até o dia 29 para consulta e para sugestões no site do plano. Tá certo? Ok. Tá ok. E a partir desse processo de apresentação, estaremos dando continuidade na elaboração da versão final do PMGIS, posteriormente apresentando para a gestora do contrato, que vai direcionar para o município. Esse processo de elaboração está encerrando, tá certo? Alguém comentou alguma coisa? Certo. Tá ótimo, então. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estaremos sempre à disposição de vocês, tá certo? Tenham todos um bom dia.